O Brasil enfrenta uma crise econômica bastante grave e isso vem afetando há pelo menos 3 anos a empregabilidade. Só em 2017 houve um fechamento de 21 mil postos de trabalho, segundo revela o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto nesse Dia do Trabalho. Estamos recebendo Mariana Marco, que é psicóloga, é especialista em alto rendimento, está aqui conosco para falar sobre esse tema. Obrigada. Tão importante, É Sim. uma coisa complicada isso, Porque está meio atravancado, para sair dessa ciranda, Mariana? Sim, algumas pessoas estão até sem perspectivas do que é que vai ser feito de agora em diante com relação aos seus trabalhos, seus empregos. Eu tenho visto que pessoas ficam assim, mas eu acho que eu devia ter estudado mais. E aí, para alguns, a volta aos bancos escolares para aprimorar, para aperfeiçoar, para buscar até novos rumos, se torna um pouco mais complicada, Qual é a relação que existe entre educação e empregabilidade, no seu ponto de vista? Existe uma relação direta, do acesso ao conteúdo, daquilo que você pode trabalhar. Então, por exemplo, desde um ensino profissionalizante, um padeiro, Então, quando ele estuda sobre aquilo, ele faz um curso sobre aquilo, ele se apropria daquele conhecimento, logo ele está mais preparado para o mercado de trabalho. Então, tem uma relação direta do estudo com a possibilidade de você estar empregado, de você ser contratado por alguém. E também existe uma relação de crenças, de ideias, que foi estabelecida dentro da nossa cultura, de que pessoas que estudam mais têm grandes chances ou mais chances de estar no mercado de trabalho, de ter uma posição melhor, comparado àqueles que estudam menos. Então, tem dois fatores. Tem o fator direto, que é da apropriação de um conteúdo, de uma operação, de um trabalho específico, e tem também um fator indireto, mas que afeta bastante, que são as crenças mesmo, de que aquele que estuda mais altos graus de educação conquista postos maiores dentro do mercado de trabalho. Tinha gente que falava que a escola da vida acabava formando melhor a prática. Isso é real ou tá Olha, para superado? algumas funções, para alguns trabalhos, eu acredito que a escola da vida seja uma boa de uma escola e forme, sim, excelentes trabalhadores. A gente precisa entender qual é o caminho que esse profissional deseja seguir, Se ele tem um interesse numa área mais específica, ele vai precisar passar por uma graduação, uma pós-graduação, e aí as exigências de cada função, de acordo com o nível de escolaridade que ele consegue obter, que ele teve a chance de acessar. O modelo de escola no Brasil, a metodologia, está superada, está ultrapassada? A gente tem uma escola que ela é da década... Ela é do século XIX, a gente tem uma escola do século XIX para professores do século XX e alunos do século XXI. Então, tem uma coisa um pouco incompatível aí para a gente trabalhar. Ainda mais quando se fala em indústria 4.0, a gente precisa de uma educação que, sim, forme alunos, estudantes, com conteúdos específicos, precisamos disso, isso é importante, mas nós também precisamos de uma educação, tanto a básica, educação regular, quanto a educação de pós-graduação, também focada numa formação de cidadão, não apenas de conteúdos específicos. Você acha que a formação do nosso professor também influi? Com certeza. O rendimento, o vencimento pago ao professor, o investimento, vamos dizer assim, que o país faz no magistério, contribui para a situação que a gente está vivendo também? Sim, com certeza. O tipo de investimento que o país faz em determinados cursos, em determinadas áreas do conhecimento, faz toda a diferença no cenário econômico e mercadológico que nós enfrentamos hoje. A gente teve uma polêmica recente, sobre os investimentos na área da educação, da área de humanas, exatas e biológicas, e essa polêmica ela é bem importante de ser discutida, porque os professores eles são formados num conteúdo humano e eles que vão lidar com os futuros profissionais, Mesmo que esses futuros profissionais decidam por áreas mais exatas ou mais biológicas.
Então, essa formação é extremamente importante e a forma como este professor vê o mercado de trabalho, a forma como ele encara a própria vivência, a própria profissão, impacta, sim, em como os seus alunos, os seus estudantes vão entender o mercado de trabalho, vão entender as profissões e podem estar mais dispostos ou menos dispostos a investir seu tempo, seu dinheiro numa educação mais especializada. Os alunos de escolas públicas rivalizam com os de escolas particulares. Quem leva melhor nessa queda de braço? Bom, quando a gente fala de uma prova de vestibular, por exemplo, nós temos claramente informações, né, inclusive dados, de que alunos de escola privada têm maior rendimento numa prova, numa concorrência, do que alunos de escola pública, né? Dada a realidade mesmo, o conteúdo que se trabalha, apesar de a gente ter uma lei de diretriz e base que iguala esses conteúdos, o ambiente é muito diferente, a forma como esses conteúdos são abordados é muito diferente, né? Com relação ao mercado de trabalho, depende da vaga que vai ser concorrida por essas pessoas, né? Muitas vezes, se eles disputarem vagas onde um estudante... Vou dar um exemplo bem genérico, porque cada caso é um caso e cada estudante é um estudante, né? Mas vamos imaginar que um estudante de escola pública tenha um conhecimento além da escola pública. Por exemplo, já ajudou seu pai, a sua mãe, num comércio local, né? Ele tem uma chance maior de ser contratado do que um aluno de escola privada que não teve essa experiência e optou por, em vez de prosseguir com uma graduação ou ensino técnico, opta por procurar uma vaga de emprego. Então, esse que tem uma experiência, ele está à frente desse que não teve uma experiência, apesar de estar numa escola culturalmente e socialmente entendida como melhor. Nos Estados Unidos se dá um valor muito grande ao graduado no ensino técnico, né? Uhum. A especialização leva a isso. Você acha que nós podemos chegar ao mesmo nível técnico dos americanos ou isso... Seria muito legal se a gente conseguisse alcançar esse nível de especialidade, né? Inclusive, uma das queixas dos empregadores, né, das pessoas que fazem os recrutamentos, é que faltam profissionais qualificados para ocuparem as vagas que estão disponíveis, né? Então, essa é uma queixa que o Brasil tem. Então, tem bastante desemprego, tem ausência de vagas? Sim, é real. Isso aconteceu mesmo, a gente vive uma instabilidade econômica e as empresas tendem a reduzir essas vagas. Porém, as vagas que estão em aberto, as vagas que estão disponíveis, elas exigem uma experiência, exigem uma tecnicidade, uma especialidade que o brasileiro não tem, que a gente deixa de alcançar. Vai daí, talvez, a vantagem que hoje é oferecida através das FATECs, através das escolas do ensino do Sistema S, né? Sim. Os ensinos tecnológicos, os ensinos técnicos, o próprio EAD, o ensino à distância, aproxima esses profissionais do mercado de trabalho porque eles se tornam mais qualificados para algumas funções, né? O que a gente precisa entender, e isso é uma questão cultural do Brasil, e a gente aí faz um trabalho de transformação, e essa resposta junta com a primeira pergunta. Os professores têm influência nisso? Total, né? Porque o professor precisa estimular, inclusive, que esse estudante veja o mundo sobre uma outra ótica, que é a seguinte: se você tem uma perspectiva de trabalho, se você tem um desejo, né, de uma determinada área, você pode construir esse caminho para chegar nesse lugar. E no Brasil a gente tem uma cultura do mais fácil, do mais leve, do menor esforço. Então, muitas vezes, os estudantes deixam de executar uma função, de estar dentro de uma área, porque não concluíram os seus estudos, porque não se empenharam nos seus estudos, não alcançaram aí a excelência dentro da qualidade. Eu tenho visto aí, em termos de oferta de estágio, uma procura até de pessoas de mais idade por cursos novos que a recoloquem no mercado de trabalho através de estágios, né? Isso é um dado interessante que a gente avalia nesse processo todo. As profissões, apesar de terem nomes semelhantes, elas têm ocupações, terem nomes diferentes, têm ocupações semelhantes. E a gente está num momento em que as pessoas já entenderam que nós não precisamos de uma carreira linear. Então, nós podemos ter carreiras espiraladas, carreiras que transitam em outros nomes,
com uma habilidade semelhante. Então, uma pessoa que já tem uma idade considerada mais avançada para o mercado de trabalho, ele carrega na história de vida dele, na carreira, nas escolhas, experiências que são importantes para funções, mas ele não tem o nome de uma profissão que o enquadra nessa função. Então, ele pode sim iniciar como um estagiário, fazer um novo curso, ter um outro nome de profissão e retomar o mercado de trabalho. Já tem a experiência, tem na carreira características, habilidades e interesses que são compatíveis com essas vagas, mas ainda não tem a titulação e a qualificação necessária dentro de parâmetros burocráticos, muitas vezes, para ocupar esse lugar. Outro gatilho que a gente tem observado é o aproveitamento de temporadas de oferta de emprego. Por exemplo, Páscoa. Não, o sujeito tem lá uma vaga para ficar vendendo ovo de Páscoa. Ele vai lá e abraça aquilo com uma intensidade tão grande que acaba sendo aproveitado. Aí vem Dia das Mães, aí vem Natal, vem Dia dos Pais, e toda a oferta que tem, o sujeito vai lá e se habilita e acaba conseguindo uma vaga efetiva, né? Perfeito. Tem essa opção, né, de se envolver intensamente com aquela oportunidade sazonal, então uma temporada, Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, principalmente para o comércio, né? E ele aproveita dessa oportunidade sazonal e com intensidade, responsabilidade, qualidade, ele passa a ser efetivo. E tem também aquelas pessoas que não estão nessas vagas temporárias, vamos dizer assim, mas empreendem nesses momentos sazonais. Então, eu estou sem um trabalho, eu tenho habilidade para fazer o ovo de Páscoa, tenho uma habilidade de cozinha e eu aproveito dessa temporada para vender autonomamente ovos de Páscoa. E eu percebo que essa minha habilidade rende financeiramente, o meu talento vale dinheiro e eu transformo isso, então, no meu trabalho. Né? Eu não estou empregada, mas eu estou trabalhando, eu faço com que uma economia gire. Aos meus olhos, algo que seria bem interessante para o nosso governo, para as nossas políticas de empregabilidade, né, é ensinar as pessoas de que elas são responsáveis pelo rendimento que elas gostariam de ter. Não existe um trabalho que dá dinheiro. Na verdade, nós produzimos dinheiro, nós podemos produzir isso dentro de uma empresa, onde alguém me contrata e eu produzo algo para ela e ela me recompensa com esse dinheiro, né? Ou eu posso produzir o meu próprio dinheiro sem que alguém me contrate, oferecendo o meu tempo, o meu talento, os meus conhecimentos, sob uma troca financeira. Nesse Dia Internacional do Trabalho, essa então é a sua mensagem de otimismo aí, as pessoas que estão em busca? Sim, até porque a gente precisa fazer uma diferenciação do que é trabalho, emprego, profissão e carreira. Não é tudo a mesma coisa, são coisas diferentes, né? Emprego tem uma relação com um contratante, alguém que te contrata, que te coloca dentro de uma regra trabalhista, dentro de uma posição de emprego, né? Tem lá a sua carteira de trabalho assinada, garantida. Trabalho é uma ação. Inclusive, existe trabalho voluntário, que não se ganha nada. Então, trabalhar é uma ação. Não necessariamente quem trabalha está empregado, né? E também, infelizmente, algumas pessoas empregadas não trabalham. Tem essa questão, né? Profissão é um nome. É um nome que a gente dá. Não é uma faculdade. Tem muita gente que fala, eu não tenho profissão, porque eu não tenho faculdade. E eu digo, não, você tem uma profissão. O que é que você faz? Verdade. Olha, Mariana, eu quero agradecer a sua participação, né, nesse Dia do Trabalho, falando aí sobre educação e empregabilidade e deixando esse voto de esperança para você que está aí ainda em dificuldade em voltar ao mercado de trabalho ou até entrar no mercado de trabalho, tem que arregaçar as mangas e ir fundo, meu amigo. É isso aí.